Boa noite a todos. E vamos iniciar mais um episódio do Elas por Ela. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Boa noite. Boa noite, Manu. Você está bem? Tô ótima. E você? Bem também. Que Tá coisa boa linda. Esse você. cabelo tá lindo, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Eu queria esse bate-papo junto contigo, na verdade. Com Bora certeza. marcar um dia pessoalmente, né, Adriana? Vamos sim. Muito Então, muito legal. obrigada pela sua participação no E eu que nosso agradeço o podcast. convite. Assim, ó, vou falar logo É, aqui que, gente, eu conheço a Adriana faz um tempão, né? É uma das minhas primeiras clientes. Ela sabe o quanto que eu admiro ela, já falei isso pessoalmente várias vezes. E eu admiro ainda mais por um projeto como esse, Adriana, porque assim, eu sei que quando uma mulher ela resolve fazer isso, ela é uma mulher diferente, entendeu? Porque a gente podia muito escolher, não, eu não vou fazer. E você tá aqui com esse projeto, né? Compartilhando histórias, compartilhando conhecimento. Isso para mim, assim, é admirável. Eu é que estou feliz de estar aqui participando, tá? Obrigada por ter me convidado. imagina, você sabe que você é uma pessoa que para mim faz muita diferença, né? É uma pessoa que me inspira, é uma referência, e isso é muito importante, porque no mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão um pouco perdidas, essa é a sensação que eu tenho. Sim. O que a gente Realmente, puder fazer para ajudar, né? A gente tem que isso, trazer fazer. as pessoas para próximo, Isso, né? Isso isso. é importante. Só te apresentar e deixar a palavra com você, que é mestre nisso. Né? Nada. Mas nesse episódio a gente vai falar de propósito, né? E eu tenho Sim, certeza que propósito é o que nos move. E quando a gente sim, descobre de fato, faz toda a diferença na vida da sim. gente. Então, essa mulher maravilhosa do outro lado da tela aí, que é a Manu Feitosa, tem feito todo esse trabalho, descobriu o propósito dela e também se propõe a fazer com que as pessoas descubram o deles. Então, seja muito bem-vinda. Conta pra gente quem é a Manu. Eu sou filha de Deus, né? Eu sou a mãe do João. O João hoje tem 16 anos. Eu sou engenheira eletrônica de formação. Me aposentei da engenharia, mas eu hoje. É engraçado, Adriana, isso. Hoje, quase 8 anos depois, né, que eu abandonei a engenharia, hoje eu entendo por que, que eu fiz engenharia. Então, até isso, tava, o propósito tá dentro. E falar de propósito é muito isso, né? Cada vez que você começa a caminhar no seu propósito, ele começa a fazer mais sentido. Então, hoje eu gosto de falar que eu sou engenheira, né? Muito mais do que engenheira eletrônica, eu sou engenheira do tempo, né? Então, eu consegui hoje trazer um conhecimento da engenharia para a gestão do tempo. Engenharia do tempo é muito mais profundo do que gestão do tempo. Consegue entender? Né, a percepção. Então, hoje eu consegui entender, Manuela, não foi por acaso que tu fez engenharia, não foi por acaso que tu penou tanto nisso, né? Hoje eu consigo ter esse olhar mais profundo, porque eu entendi o meu propósito. Isso é importante também de falar, né? Eu sou Com certeza. empreendedora, né? Empreender, assim, eu acho que eu sempre fui empreendedora, sabe? Eu gosto muito de falar nisso, que empreender não é só você ter uma empresa, né? Bora logo começar aqui. Eu acho que empreender é um estilo de vida e a principal característica do empreendedor é aquela pessoa que ela busca solução, sabe? Que é proativa, que vai para cima, né? Então, assim, eu sempre fui empreendedora, mas eu não era empreendedora da minha própria empresa, né? Então, fazem mais ou menos, vai fazer 8 anos agora em abril, que eu sou empreendedora da minha empresa, e eu costumo me definir como uma pessoa especialista em esperança, né? Especialista em fazer as pessoas voltarem a sonhar. Mas não qualquer sonho, entendeu? Sonhos alinhados com Deus, sonhos com propósito. E ajudar essas pessoas a colocar o sonho para fora. Então, assim, essa sou eu. Que bom, que bom. E assim, só quem te conhece sabe o peso que tem essas suas palavras, né? O peso que teve essa sua transformação. Sim, E ser empreendedora vai além disso para você, porque você gosta de sim, conexão. Você sim, faz conexões, né? sim, Então você busca que as pessoas que estão do seu lado, que elas se conectem de alguma sim. forma, que elas façam negócios, que elas prosperem, e isso faz muita diferença. Sim. Eu acredito muito, Adriana, eu tô até. Um dos meus estudos atuais, né, é sobre as leis universais, né, sobre as leis espirituais. Eu estava vendo lá no grupo, né? Sim. E eu estava estudando sobre uma lei que era a lei da unidade, né? Que ele fala que, assim, gente, existe um fio invisível que conecta todo mundo, entendeu?
a gente não consegue se separar. O que eu faço impacta em você, o que você faz impacta em mim, e impacta no mundo todo. O que eu faço é como se eu enxergasse alguns fios invisíveis, entendeu? Então, assim, a gente precisa se conectar com as pessoas, né? Não tem como a gente falar de propósito se a gente não falar de conexões. Tá tudo ligado, né? Porque o nosso propósito é pro outro, né? Então, uma coisa que eu tô percebendo agora, estudando essas leis, né? E fazendo essas conexões, assim, cara, eu sempre gostei disso, né? De conectar pessoas, né? De poder fazer com que as pessoas... A gente cresce nisso, né, Adriana? A gente cresce Sim. nessa união. Então, conectar pessoas é uma característica que eu amo, né? Que eu gosto muito de fazer mesmo. E assim, eu sei que você trabalhou muito para estar onde você está hoje, mas também percebo, né, até pelo tempo que a gente se conhece, que em algum momento essa chave realmente virou e Tal. você entendeu qual era o seu propósito. Conta Sim. pra gente. Assim, eu gosto de falar sobre propósito por vida. Eu não tinha clareza sobre o meu propósito, né? E eu me achava muito, ó, se você tivesse feito essa pergunta para mim há um tempo atrás, eu ia falar que eu era Manuela, engenheira de uma multinacional, entende? Principalmente a gente que é mulher, eu gosto de falar com mulheres empreendedoras por causa disso. A gente confunde muito a gente com o nosso trabalho, né? A gente que é uma mulher ativa, que trabalha, a gente costuma confundir muito isso. Então, a minha vida, durante a grande parte da minha vida, eu não tinha isso de propósito. Adriana, eu não tinha nem tempo para pensar nisso. Entendeu? Eu nem tinha tempo, então, por eu não pensar nisso, isso também não era uma preocupação para mim. Só que começou a me incomodar, né? E eu comecei a olhar pessoas que falavam sobre isso. Eu falava, cara, eu não tenho um propósito. Sabe? Isso eu ainda era empregada na época, né? Ali 2016, 2015, 2016. Eu achava bonito, né? As pessoas que falavam sobre isso, as pessoas que trabalhavam por propósito, trabalhavam de propósito, e eu não tinha o meu. Até que eu fui empurrada, sem querer, né? Pra ser demitida. Eu fui demitida da empresa que eu trabalhei durante 10 anos na mesma empresa de engenharia, e eu fui demitida em 2017. E quando eu fui demitida, aquela demissão, ela não tirou só o meu emprego, entendeu? Ela tirou a minha identidade, ela tirou quem eu era. Eu fiquei num mega, ultra power fundo do poço, né? Foi o meu pior momento profissional. Até aquele momento, certo? Sim. Porque depois tivemos outros, né? Mas até aquele momento, isso do pior momento da minha vida. E a primeira coisa que eu fiz foi pedir ajuda para a única pessoa que podia me ajudar. Deus me ajuda, né? Assim, eu sempre fui muito amiga de Deus, sabe? Eu sempre gostei muito de Jesus, eu sempre admirei muito Jesus, mas eu não tinha aquele relacionamento mesmo, assim, vivo e ativo como eu tenho hoje, né? Eu não tinha hábitos que eu tenho hoje. Então, a primeira coisa que eu pedi foi: Deus me ajuda. Deus me dá uma ideia. Deus me tira desse lugar que eu tô. Eu não aguento mais. Então, eu acho assim que uma coisa que, para quem tá assistindo aqui, que não tem clareza do propósito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é querer ter um propósito. A gente nunca vai encontrar o nosso propósito se a gente não quiser isso, né? E essa foi a minha primeira busca. Eu falava assim, eu quero ter um propósito, mas essas pessoas têm. Eu quero isso. Então, assim, eu tomei uma decisão naquele dia, que era: eu quero empreender. Essa foi a primeira decisão. E a segunda foi: eu quero empreender com um propósito. Só que eu nem tinha empresa e nem tinha propósito, né? Então, foi aquela coisa assim, a Manuela quer o impossível. E foi exatamente isso, né? Eu tive, assim, Adriana, eu não sou a pessoa que acredita em sorte e nem em coincidência. Eu acredito muito em providência divina, em sincronicidade. Mas eu tive sorte, porque eu tive um sonho, né? Sim. Então, a minha primeira empresa, né, o Unhas Flash, ela veio de um sonhado dormindo, né? Eu não estava acordada, não foi uma revelação, não foi uma visão, não foi uma profecia. Eu estava dormindo e acordei de madrugada com o sonho de um quiosque e uma frase. E Uhum. essa frase, Adriana, eu carrego ela até hoje e é por isso que eu tô aqui, né? A frase era só assim: Manuela fala do tempo para as pessoas. E Sim. naquele dia, Adriana, eu acreditei. Isso é importante, né? O que é que a gente acredita? Naquele dia Uhum. eu acreditei que aquele sonho foi de Deus. Pronto, isso mudou a minha vida. Porque a gente é, de verdade, aquilo que a gente acredita. E eu Uhum. tomei uma decisão. Outra coisa importante para o propósito. Eu tomei uma decisão. Eu falei: a partir de hoje, esse vai ser o meu propósito. Deu para entender? Que Sim. eu poderia. Gente, assim,
Quantos sonhos a gente já teve? Quantas vezes eu já acordei com uma frase na cabeça? Quantas vezes alguém já falou, Manuela, não sei o quê. Mas naquele dia eu falei, cara, Deus me deu uma empresa e Deus me deu um propósito. Eu peguei aquela frase e transformei no propósito. A partir de hoje eu vou ajudar a despertar nas pessoas a importância do tempo. E eu vou abrir esse quiosque para fazer unhas. Pronto, foi isso que eu fiz. E comecei Sim. a caminhar em cima desse propósito, né? E tudo que eu fazia era, tá, e como é que eu faço para colocar isso aqui para fora? Né? Então, assim, se você não tiver um propósito, você pode escolher um. Entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Até que você consiga descobrir verdadeiramente qual é o seu propósito. Só não fica parado, né? Foi mais ou menos isso que eu fiz. Então, o meu propósito, a primeira versão, vamos dizer assim, do meu propósito, veio nesse sonho, mas foi uma escolha minha consciente. Eu estava acordada e falei, a partir de hoje eu vou fazer isso daqui, entendeu? Uhum. E assim, é bem notório, porque isso trouxe para você o caminho e a direção. Em cima disso, a Exatamente. partir do momento, tudo que você começou a fazer era voltado para isso. Muitas pessoas que conhecem a sua história conseguem enxergar isso, Isso. até o momento que, de fato, o seu propósito Ele incorporou me naquilo que você encontrou. fazia. Te encontrou. Isso. Adriana, tu falou uma coisa super importante. O que o meu propósito fez comigo foram duas coisas. Primeiro, ele me deu um lugar no mundo. Manuela, você nasceu para isso. Ele me deu uma identidade. Então Sim. eu falei, olha, eu sou especialista em esperança. Eu sou especialista em fazer isso. Eu comecei a me dar os meus eu sous. E a segunda coisa que ele me deu foi uma direção. Eu sabia Uhum. para onde é que eu ia. Então, quando a gente tem um propósito, quando eu defini o meu propósito, foi muito mais claro na minha cabeça eu tomar decisões, o meu sim, o meu não, eu ser mais focada, eu ser mais produtiva. Era muito simples. Eu falava assim: isso que eu vou fazer agora me aproxima ou me afasta do meu propósito? Sim. Isso que eu vou fazer agora combina com o meu propósito ou não combina com o meu propósito? Até os livros que eu lia, os cursos que eu fazia, as aulas que eu assistia, tudo estava direcionado para aquilo. Então eu comecei, Adriana, uma imersão de livro, curso, vídeo, aula sobre produtividade e gestão do tempo. Porque como é que eu ia falar do tempo para as pessoas se eu nem sabia? Entendeu? Então, quando a gente toma uma decisão disso, cara, a partir de hoje isso aqui é o meu propósito. Cara, o propósito vai te manter, vai fazer você ser muito mais focada. A produtividade é uma consequência do propósito. Então, é uma consequência natural hoje eu falar sobre produtividade, mas a Sim. produtividade que começa com o propósito. Deu para entender? Porque assim, Sim. é uma coisa muito mais natural, né? Então, o propósito fez isso comigo. Ele me deu identidade, um lugar no mundo e uma direção clara por onde é que eu tinha que caminhar, né? E aí, como é que você entende que essa produtividade, que você administrar o tempo, foi entrando na sua vida? Porque eu me lembro de quando eu conheci a Manuela era aquela pessoa que não parava a todo instante, 1000 por hora. E eu dizia assim, Senhor, como é que essa mulher faz tudo isso? E assim, ela consegue ter o raciocínio. E com o tempo, eu comecei a ver você Muito mais calma. focada, mais calma, Muito mais mais. direcionada, inclusive na hora de falar. Muito Então, mais. foi uma transformação. Foi. Isso daí, Adriano, tu pegou tá pegando nos pontos certos. Vou te falar uma coisa, ó. A grande verdade da minha vida é que eu sempre fui altamente produtiva. Sim. Certo? Sempre fui. Quando eu era engenheira, eu fui altamente produtiva. Eu cheguei nessa empresa que eu trabalhei durante 10 anos, como engenheira trainee, tinha praticamente recém-formada. Eu tive 3 empregos na minha vida, né? Esse aqui foi, eu trabalhei numa fábrica, trabalhei no CTA foi nessa empresa. Eu era bem engenheiro iniciante mesmo. E eu cresci na empresa, eu passei praticamente por todas as áreas da empresa. Morei no Rio, que era a matriz, ficava no Rio, né? Com meu filho lá, na época ele tinha 5 anos mais ou menos. E eu cheguei na presidência da empresa, né? Eu tinha secretária, eu tinha uma sala toda de vidro. Eu não tinha mais para onde crescer, eu só tinha um presidente em cima de mim, né? E por que eu consegui fazer isso? Porque eu era altamente produtiva. Uhum. O que é uma pessoa altamente produtiva? É uma pessoa que ela cumpre o que ela fala. É uma pessoa que ela resolve os problemas para os quais ela foi destinada. Eu sempre fui produtiva. Qual era a diferença? Na época que eu era engenheira, a minha produtividade é porque eu queria atender o meu chefe e a empresa que eu trabalhava. Sim. A diferença que aconteceu quando eu fui empreender é porque o meu chefe agora era Deus.
Uhum. Então, no começo, quando eu comecei a empreender, eu falava, gente, o meu chefe agora. Não sei se a minha irmã tá aqui, a Gorete, eu sempre falo isso da Gorete, porque essa frase eu peguei dela. Eu nem lembro a conversa que a gente teve na época. Eu até falei com ela isso recente em uma live. Falei, Gorete, aproveitando que tu tá aqui, tu nem sabe, mas tu me ajudou demais quando eu comecei a empreender. Porque a minha irmã, a Mari e a Gorete, elas são mega ultra evangélicas, né? E a Gorete, nessa minha fase ali, foi bem a fase que ela tava muito ali fervorosa. E teve um dia que a gente estava conversando e ela falou assim: Manuela, a gente tem um chefe que nunca dorme. Eu Sim. falei: Meu Deus, se Deus me deu uma empresa, se essa empresa é de Deus, Deus é meu chefe, eu preciso ser ainda mais altamente produtiva. E aí tu vai pegar isso aqui que aconteceu, certo? Então, se eu já era produtiva, tendo um chefe humano como chefe, tu imagina o que é que eu fazia depois. Eu tinha uma responsabilidade que eu confundia. Olha aqui, por que que tu percebe isso em mim? Eu só vou descobrir depois. Vou já te dizer por quê. Eu tinha uma produtividade que eu confundia, que eu achava que o trabalho árduo supera qualquer talento. E eu não Uhum. acredito mais nisso. Certo? Só que durante muito tempo eu acreditava nisso. E eu tinha uma pressão, uma responsabilidade que ninguém me cobrava. Deus nunca me cobrou a perfeição. Eu sabia que eu sempre precisei ser. A minha irmã, você está aqui, a Emília, que trabalha comigo. A gente sempre precisou ser excelente naquilo que a gente faz. Altamente detalhista, organizada, rapidez, bom humor, cuidado. Isso, eu nunca abri mão disso, da minha qualidade. Só que não precisava ser sufocada. Só que eu não sabia disso. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, que eu só fui descobrir muito tempo depois. Gente, Uhum. Deus, ele nunca, 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 ele vai te dar um propósito para que tu não tenha tempo de cuidar de ti. Para que tu não tenha tempo de ficar com as pessoas que importam, para que tu não tenha tempo de ir para tua academia, para que tu não tenha tempo de tomar um café com calma, só que eu demorei para entender isso. Por quê? Porque as pessoas me explicavam sobre propósito de uma maneira diferente, de uma maneira que não era real. Até que eu comecei os meus rituais, comecei a mexer e comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a entender. Adriana, olha, quando eu tive aquele sonho de Manuela, fala do tempo para as pessoas. Eu falava desse tempo aqui, Aham. tempo do relógio. Então eu comecei a fazer todos os cursos de produtividade, gestão do tempo, alta performance, foco. Para quê? Porque eu precisava organizar minha rotina, ser altamente planejada, altamente para cá. Só que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não sabia. Eu fui descobrir depois que existe um outro tempo, que existe o Kairos, que existe um Uhum. momento, que existe um insight, que existe o tempo de Deus. E eu não sabia. E a verdadeira produtividade não é nem com propósito agora. Depois eu vou te mostrar que existe um processo nisso. É no propósito, você precisa fazer a gestão dos dois tempos. Sim. A gestão do Cronos e a do Kairos. E a base, Adriana, da gestão do tempo no Kairos é você confiar em Deus. É você não brigar mais com o relógio. É você não Uhum. olhar mais o tempo como inimigo. O tempo agora, ele é teu amigo. Por quê? Porque tu entende que existe o teu tempo e que existe o tempo de Deus. Que não adianta o trabalho árduo se o tempo de Deus não é aquele. Perfeito. Não vai ser na força do teu braço, Manuela. Foi essa chave que virou na minha vida. E foi por isso que hoje eu me vejo muito mais calma, mais tranquila. Eu continuo fazendo, Adriana, o melhor que eu posso. Sim. Só que eu não faço mais do que eu posso, como eu fazia antes. Tu percebe? Sim. Hoje a minha rotina ela é muito mais tranquila. Hoje eu comecei a colocar. Hoje não, né? Foi antes da pandemia um pouco. Na pandemia foi o auge que mudou tudo, né? Na verdade. Mas eu comecei a colocar na minha rotina menos trabalho braçal, vamos dizer assim, e mais outras coisas que eu não tinha tempo Sim. para fazer antes. Então, o fato de eu já ter começado a empreender com propósito não impediu de eu continuar sem tempo. Deu para entender? Sim. Eu continuava altamente produtiva. Agora, eu tinha um propósito alinhado com Deus, só que eu continuava sem tempo. Que era o Uhum. mesmo problema que eu tinha antes. Entendeu? O Então foi mais relógio ou ainda menos. estava contra você. Exatamente. Ainda tava sempre correndo. Eu tava sempre acelerada, sempre agoniada, né? Verdade. Entendeu? Por quê? Porque eu ainda não enxergava isso que hoje eu enxergo. Sim. E eu acho que assim é muito importante porque, principalmente no mundo de hoje, as pessoas têm uma tendência
a fazerem tudo apressado. A gente Sim, apressa áudio, a gente quer assistir o filme numa velocidade maior, a gente quer ler livro, ler o primeiro parágrafo e o último. A gente não presta atenção mais nas pessoas falando, porque sim. começa a ficar desinteressante, porque você já está pensando em outra coisa, e isso quebra a gente. Que eu andava apressada. Sim. Entendeu? Eu falava assim, cara, por que que eu tô andando apressada? Eu nem tô com pressa. Eu nem. Eu não tenho, tipo assim, eu não, por que que eu Tô tô com. Por que que atrasada, não eu tô não com tô pressa. atrasada? É, eu ia encher a minha garrafa de água. Eu achava ruim porque o gelágua demorava para encher a minha garrafa de água. Tá entendendo? Eu tava sempre correndo, sempre atrasada. E isso tá muito ligado a uma comparação. Então, é assim, ó. Começa a cair aquelas fichas, sabe? Começa aquelas chaves começar a virar. Eu falo assim, cara, mas por que que eu tô assim? Porque eu Uhum. tô me comparando com aquela pessoa que já tá com X anos de empresa, já tá assim, e eu não tô assim. E eu parei de me comparar com as pessoas de fora, eu comecei a comparar comigo. Manuela, mas um ano atrás tu não tava assim. Perfeito. Manuela, há 6 meses atrás tu não tava assim. Manuela, olha como é que tava há 2 anos. Manuela, olha como é que tava há 3 anos. E eu comecei a olhar mais pra minha história mesmo. A valorizar mais a minha história. Falar, cara, mas realmente, cara, por que que eu tenho que olhar pros outros? Se esse propósito aqui é o meu. E se eu Uhum. estiver no tempo certo? E se eu for a pessoa certa, no tempo certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo? Por que que eu tenho que olhar para fora e me comparar? Então, quando a gente reduz essa comparação, o tempo desacelera. Deu para entender? Você Deus. passa a olhar para você e ver, não, o que é que eu posso fazer para eu melhorar? Então, o meu olhar hoje é muito mais isso, é muito mais eu, entendeu? E menos as outras pessoas, né? Isso Uhum. reflete para tudo, até para as ideias que eu vou colocar para fora, as coisas que eu faço na minha empresa. Eu não olho muito o meu mercado da beleza, por exemplo. Eu converso com as minhas clientes. O que é que a minha cliente quer? O que é que a minha cliente quer escutar? O que é que a minha cliente quer fazer? Então eu passei a olhar muito mais para dentro da empresa, eu converso muito mais com as minhas flechas, com a minha equipe, do que eu olhar o que é que o mercado do salão está fazendo, entendeu? É uma mudança mesmo que impacta em tudo que você faz, né? E aí você consegue desacelerar mais. E assim, principalmente com nós mulheres, a gente tem essa questão, né, de sempre comparar com outra mulher. Sim, Porque a sociedade impôs esse padrão, porque as pessoas esperam que você seja igual a fulana, igual a ciclana, e você acaba se perdendo no meio do caminho. sim, E eu acho que assim, esse é o recado, inclusive, que a gente sim, precisa enquanto empreendedora, enquanto pessoas que conseguem ter esse pensamento, passar de uma para outra. A gente sabe que as mulheres vão ter os tempos delas, né? sim, Eu já participei de programa seu, sei como é, e cada uma sim, tem um tempo. sim, Mas sim, quando mais mulheres conseguirem entender isso, quanto sim, mais a gente conseguir levar esse tempo para as pessoas, sim. mais pessoas sadias nós vamos ter. Eu acho que o mais importante é a gente entender assim, eu não estou atrasada. O que eu escuto muito das minhas alunas é essa sensação, Manuela, mas já era eu vou estar fazendo isso, eu não estou fazendo. Manuela, mas todo mundo consegue, eu não consigo. Olha, o programa Semear, que foi um programa que você fez da primeira turma, Adriana, essa última turma que eu fiz agora, eu acho que em 3 dias, 3 mulheres queriam desistir. Eu Sim. falo, mas por que que tu vai desistir, mulher? Não, é porque todo mundo consegue fazer, eu não consigo fazer. Mulher, esquece as meninas. Se tu estiver conseguindo agora acordar, não apertar o teu soneca e beber água, coisa que tu não fazia antes, tu já vai começar a mudar. Então, eu acho que se eu pudesse, assim, de verdade, sabe? Mano, o que é que tu queria mudar nas pessoas? Essa sensação que elas estão atrasadas, sabe? Esse sentimento. Porque, assim, e como tu falou, né? O mundo, ele espera coisas da gente. Mulher de 40 anos tem que estar assim, 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 assim. Menina, aí fica naquela coisa. Aí você fica, poxa, eu já tenho não sei quantos anos. Eu Era pra não eu estar fiz. assim, e eu não tô assim. Entendeu? Aí começa aquela pressão externa. Então, eu acho que o mais importante é isso, né? É você fazer as pazes com o tempo, entendeu, Adriana? Cara, olha, então, isso é uma coisa importante pra gente refletir agora. Se você sente hoje que o tempo está correndo contra você, esse é o primeiro sintoma que está faltando propósito, entende? Sim. E quando você entende assim, poxa, eu estou vivendo o meu propósito.
Eu tô alinhada, eu tô fazendo o melhor que eu posso, eu tô evoluindo, eu tô tentando, eu tô buscando. Tu começa a sentir essa calma, sabe o que eu tô dizendo? E tu começa a dar essa respirada. Então, esse é um sintoma, né? Existem alguns sintomas que eu gosto de falar, se você não tem clareza do propósito, e esse é um deles. Ter um propósito claro te dá paz com o tempo. Isso também é importante porque, assim, Manuela, tu não tem mais pressa? Pressa é diferente do senso de urgência. Sim. Certo? Então, assim, eu continuo com o meu senso de urgência, eu continuo altamente produtiva, eu continuo ser muito mais executora do que qualquer outra coisa, continuo cheia de ideias, cheia de plano, cheia de projeto. Só que agora eu tenho mais paciência. Se eu Uhum. fiz o melhor que eu pude e o negócio não aconteceu, cara, calma, continua fazendo, não precisa parar e abandonar. Replaneja, analisa. Por que isso aqui não deu certo? O que é que eu preciso melhorar? Como é que eu posso Uhum. mudar? E eu continuo fazendo, entendeu? Não desespera mais tanto como antes, né? É que enquanto a gente não encontra essa paz, a gente fala assim: ah, eu já tô há 6 meses e não Isso. consegui, pronto, acabou-se. É, Desisto, deixa pra lá, vou fazer outra coisa. Aí é, aquela sensação que fica é: eu começo e não termino, eu é, começo e não termino. E você se frustra, é, porque você não conseguiu entender esse tempo. é. Muito importante. Isso. Olha, isso daí que tu falou é super importante também, porque assim, quando eu falo, né, eu sou especialista em fazer as pessoas voltarem a sonhar. Eu tenho dois tipos de alunas, né, não clientes do Unhas, mas alunas da minha mentoria, Adriana, que são, a gente olha de fora e fala assim, cara, são dois extremos, né, Manuela? É a mulher que ela parou de sonhar, aquela mulher que ela não tem mais sonhos, objetivos, ideias, não tem nada. Ela tá tão frustrada. A principal palavra é essa, ela tá tão frustrada, tão perdida, tão triste, tão agoniada, que ela não tem mais sonhos, né? É aquela pessoa que vai sobrevivendo. Ela acorda, ela trabalha, ela dorme, mas ela fica esperando o dia passar. Ela espera o tempo passar. E eu tenho aquela cliente que ela tem muitas ideias. Ela não para de ter ideia o tempo todo. E ela pinga de ideia em ideia. Ela começa e para, ela começa e para, ela começa e para, ela começa e para. Eu falo, mulher, calma. Dá tempo para tuas ideias. A gente olha aqui de fora e fala assim, não, elas são duas pessoas totalmente diferentes, mas elas são iguais. Por Sim. quê? Porque as duas paralisam. Essa daqui paralisa porque não tem ideia, essa aqui paralisa porque tem ideia demais. Não sai do canto. Essa Uhum. aqui, ela cansa, 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 cansa. É aquela pessoa que é assim, ó. Chega no final do dia e fala assim, cara, não fiz nada. Só que ela fez um monte de coisa, mas ela fez sem o quê? Sem uma direção, sem um planejamento. Essa daqui, ela realmente ela procrastina demais, entendeu? Ela se sabota demais. No final do dia, as duas estão paradas. Tá Sim. entendendo o que eu tô dizendo? Então, vamos ali, qual é a solução para as duas? Definição de um objetivo claro. Tenha Uhum. um propósito. Gente, começa pelo propósito. Sabe? Escreve qualquer coisa. A partir de hoje, eu vou ser uma pessoa assim. Pronto, isso aqui já é um propósito. Mas e se esse não for o meu propósito? Eu já escutei isso. Mas, porque é assim, ó. Na minha mentoria, né? No primeiro mês, tu tem que sair com a tua frase do propósito. Tu tem que ter um norte. Tu sai com o propósito escrito. Olha, se eu chegar no primeiro mês e não conseguir, minha filha, eu vou lhe dar um propósito, então. Mas você não vai virar um mês sem um propósito claro. E se eu Sim. descobrir, depois de eu caminhar, que aquele não era o meu propósito? Ótimo, mas pelo menos tu fez alguma coisa, tu saiu E do canto, tu descobriu. se mexeu e descobriu, exatamente. Então não tem nada de errado, entendeu, Adriana? Teve uma aula que eu fiz um dia que eu separei o propósito entre propósito físico e propósito espiritual. Até Sim. falei, gente, eu não sei nem se isso é certo, não sei nem se eu posso falar sobre isso, mas essa foi a maneira que aconteceu na minha vida, né? Primeiro eu defini um propósito físico, para depois eu encontrar o meu propósito espiritual, né? Ele ser revelado para mim, entendeu? Eu acho que assim é muito importante mesmo. Porque tem gente que só funciona quando tem um direcionamento, né? Então, talvez as pessoas que estão na sua mentoria é exatamente isso. Eu costumo dizer que às vezes eu estou dando um treinamento, alguma coisa, eu sei que talvez aquela pessoa já ouviu sobre aquilo. Sim, Mas o fato dela ouvir de outra pessoa sim, ou em outro momento sim, gira uma chave. sim, Então, quanto mais a gente faz uma determinada coisa, sim, melhor a gente vai ficando nela. sim. Descobrir o propósito é sobre isso. É. Tem outra coisa importante que tu tá falando, é assim, ó. Tem gente, Adriana, que só vai ouvir quando tu falar. Sim. Tem gente que vai ouvir quando eu falar. Tem gente que vai se conectar melhor com você. Tem gente que vai se conectar melhor comigo. Por isso que é importante, depois que tu entender o teu propósito, colocar ele pra fora. Uhum. Porque o nosso propósito, ele não termina quando a gente encontra. Ele começou. Porque o É. nosso propósito nunca é pra gente. O propósito é sempre pro outro.
Entendeu? Então, essa é a nossa responsabilidade no mundo, entendeu? Cara, existe alguém no mundo que só vai destravar quando eu falar. Isso é o que tá na minha cabeça. Manuela, tu não pode parar. Porque tem alguém que ainda não te ouviu. Ainda existe mais uma pessoa, ainda tem mais uma pessoa. Por isso que o propósito, ele não é uma meta. Meu propósito ele não é uma meta. Eu não tenho como eu reduzir o propósito para uma meta objetivo. O propósito é aquele guarda-chuva grandão. Por quê? Porque sempre tem mais uma pessoa. Então ele nunca vai ser atingido, né? Eu nunca vou conseguir. Ah, terminei. Pronto, agora não existe isso. E meta não. Meta existe para ser atingida. Então o que a gente precisa fazer é defino o meu propósito, quebra esse propósito em meta. Pronto, essa meta aqui eu preciso atingir. E aí eu vou caminhando em direção a isso, entendeu? Mas tem Entendi. gente que vai se conectar só com você, né? Uma maneira que você fala. Eu posso falar a mesma coisa que tu fala, mas a pessoa vai entender quando a Adriana falar, né? Por isso que a Uhum. gente precisa falar, né, Adriana? E assim, talvez seja a forma mais difícil, porque a gente também tem que aprender a falar. Você sempre foi Sim, muito comunicativa, mas você precisou criar uma sim. estratégia para atingir outras pessoas. A Não minha é? principal estratégia para liderança, na verdade, né? Quando eu era engenheira ainda, logo no comecinho lá, quando eu entrei nessa empresa, o meu chefe, ele me deu um livro. O nome do livro era Os Métodos da Administração de Jesus, né? Sim. Eu ainda engenheira. E aí, na época da engenharia, eu sempre gostei de ler, né? Eu não li a Bíblia, né? Eu achava a Bíblia muito difícil, não entendia nada, mas eu sempre gostei muito de ler. E eu tinha um livro meu de cabeceira que era Arte da Guerra, né? Aquele livro da engenharia ali e tal. Então, quando eu fui demitida, eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso me agarrar em alguma coisa. Eu só tinha 2 livros para me agarrar, que foram os primeiros na minha cabeça. Foi a Arte da Guerra e Os Métodos da Administração de Jesus. A Arte da Guerra tem uma frase que... Já leu esse livro? Arte da Já. Guerra? Né? Ele tem uma frase que ele fala assim, na verdade assim, o segredo da arte da guerra não é vencer a guerra, é evitar a guerra, né? E Isso. logo no começo ele fala assim, se você conhece o seu inimigo e você conhece a si mesmo, você não precisa temer nenhuma batalha. Aí eu falei, estou lascada. Não Eu não conheço o sei. inimigo nem a mim. Eu não conheço nem o inimigo, o Mercado da Beleza 6.0 e nem me conheço. Há um dia atrás, eu não sabia nem o meu propósito de vida. Então, o meu primeiro caminho foi esse. Eu preciso conhecer o meu inimigo, o meu mercado da beleza, e eu preciso me conhecer. E foi que eu comecei a fazer essas imersões de autoconhecimento. Eu fiz tudo que tu pode imaginar, de coach, de curso, de método CIS e não sei o que, de tudo, para poder eu me conhecer. Sim. E o Jesus sempre foi o cara que eu mais admirei. Só que eu ainda não conseguia ler a Bíblia com muita clareza. Então eu peguei esse livro, Os Métodos de Jesus, e eu comecei a copiar o modelo de liderança servidora de Jesus. Né? Sim. Então, como é que Jesus liderava, como é que Jesus olhava para o negócio que ele estava construindo, né? E eu falei, cara, eu preciso incluir a Bíblia na minha vida. E foi aí que eu fiz. Eu incluí a Bíblia e eu parei de ler todos os outros livros. Voltei a ler agora, faz pouco tempo, né? A ser leitora de novo. Mas Sim. foi isso, né? Precisa ter esses nortes, né, Adriana? Onde é que você. Quais são os seus pilares? O que é que te sustenta, entendeu? É. Esses porquês por trás. Por que que tu faz isso, Manuela? Tudo meu tem um porquê, entendeu? É assim, cara, nada vem do nada. Uhum. Tudo meu tem uma explicação, tem o porquê. Por quê? Porque eu sei o que é que eu tô fazendo. Essas minhas escolhas, elas são feitas de forma acordada, vamos dizer assim, conscientes, entendeu? E as pessoas confundem muito, Manuela, o fato de você ler a Bíblia, de você ter uma religião. Não é sobre isso. Sim, não, Sobre os não. ensinamentos. Quando a gente Exatamente. entende isso, você passa a absorver melhor. Eu comecei a ler a Bíblia, vou te falar bem a verdade agora, certo? Vou ser Aham. sincera até demais aqui. Eu tava num desses cursos de coach, eu não lembro nem qual era o curso, que ele falava assim, hoje em dia a gente escuta isso direto, mas naquela época foi a primeira vez que eu escutei. O cara Uhum. falou assim, ó, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Perfeito. Eu estava na aula, eu falei assim, meu Deus do céu, eu convivo com essa e essa. Preciso aumentar a minha média. Já sei. Eu vou incluir a Bíblia. A Bíblia vai ser uma das pessoas que eu mais convivo para que eu consiga aprender com Jesus, aprender com Deus e elevar a minha média. Eu Uhum. comecei a ler a Bíblia 100% profissional empreendedorismo. Foi zero espiritual. Eu nem lembrei disso. Eu falei, eu preciso aprender, porque a minha cabeça era assim, cara, Jesus, a gente está aqui falando dele, ó. Certo? Um cara que existiu, ele foi homem, ele nasceu como homem,
de uma mulher e ele construiu tudo que ele construiu. Estamos há mais de 2.000 anos falando dele. Sim. Entendeu? A empresa, a maior empresa do mundo. Que esse homem fazia? Como é que ele fazia? Então, o meu olhar para a Bíblia foi esse. É feio falar isso, mas é a verdade. Só que Deus é Deus, né, minha filha? Foi o caminho que ele usou, entendeu, Adriana? Ele fala assim: eu conheço a Manuela, vou colocar esse pensamento na cabeça dela, vou fisgar essa menina. Então, foi isso que aconteceu. Então, quando comecei a ler a Bíblia, ele era um item no ritual da noite. Era lá, Bíblia, e eu fazia, dava meu check. Até que um dia eu falei assim, cara, eu chegava em casa à noite, cansada, né? Ficava 10 às 10 no shopping. Quando eu comecei a empreender, eu era líder do Inha Slash. Então eu ficava no caixa ali, quer fazer a mão, quer fazer o pé também? Então eu ficava de 10 às 10. Na verdade, eu chegava no shopping 7h30, 8 horas, porque eu arrumava tudo sozinha. Treinava as meninas todos os dias, tinha reunião, treinamento todo dia. Ficava de líder, fechava tudo, ia para casa. Então, eu chegava em casa à noite, ainda ia fazer ritual da noite, e ler a Bíblia. Tinha dias que eu lia a Bíblia assim, ó, morrendo de sono. Eu falava, cara, isso não tá certo. Por quê? Porque eu comecei a gostar. Eu comecei a sentir Uhum. vontade de chegar em casa e ler. Eu falei, quer saber? Eu agora vou ler de manhã, quando eu acordar. Porque ao invés de eu dormir bem, eu vou passar o dia todo bem. E aí eu mudei da noite pra manhã, entendeu? E aí entrou no ritual da manhã. Essa foi uma mudança assim Ótimo. que mudou tudo, né? É engraçado, né? Que com o tempo a gente vai aprendendo a fazer escolhas melhores. Sim, Eu sempre fui uma pessoa muito noturna e, de repente, eu decidi que eu queria ser uma pessoa diurna. foi E foi legal. mudando isso mesmo, foi mudando os meus hábitos para acordar de manhã. Quando eu fiz o semear, na verdade, eu já levantava mais cedo, mas eu passei a levantar mais Mais cedo. cedo. E aí eu percebia que levantando mais cedo, meu dia rendia mais, Sim. eu tinha mais vontade, mais disposição. E até hoje, quando eu vou dormir depois de um determinado horário, eu não fico bem, porque É, eu eu durmo mudei cedo o meu também. hábito. E são hábitos que a gente vai aprendendo. É, Você mudou o seu hábito porque aquilo te fazia bem. sim, A gente leva muito tempo para aprender sim. isso. Ó, uma coisa importante, Adriana, nessa mudança de hábito é assim, isso foi um dos motivos de por que eu criei o CMA até, né? Porque assim, o CMA, ele veio depois da chave. O Sim, curso da chave, o método da chave, que é o meu curso de produtividade, ele nasceu na pandemia, 2020. O CMA nasceu em 2023, 2022, 2023, 2023, né? 2023. E assim, Manuela, como que o CMA, na teoria, ele vem antes da chave, mas ele nasceu depois da chave? Porque eu percebi isso, que muitas alunas do método da chave, elas não tinham rotina organizada, elas não tinham hábitos saudáveis. Eu falo assim, cara, mas como tu não tem? Não, eu não tenho. E no método da chave, eu ensinava para ela como que faz para criar uma rotina, eu falava assim, mas fica livre. Cada um faz do jeito que quer. E aí tá o erro na criação do hábito. Então eu uhum. comecei a lembrar, tá, Manuela, como foi contigo? A primeira vez que eu ouvi falar em Ritual da Manhã foi em 2017, que foi o primeiro curso que eu fiz. Assim que eu fui ali na demissão, o primeiro, que foi, não sei se tu lembra, que ele até desapareceu, foi o Gabriel Goff. Não Sei. sei. Lembra da tua época de internet? Eu fiz a última turma dele do Move Amp. Depois da minha turma, ele sumiu do mundo. Ninguém sabe de eu Tenho entrar. mais, né? É. E aí, Adriana, ele falava assim: tu precisa acordar como um samurai, ter uma rotina. Eu falava, meu Deus, você é doido. Tu tem que acordar e ficar de cócoras, beber isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. E eu falei assim: quer saber? Eu vou fazer. Eu não vou questionar por que que eu tenho que fazer. Eu não estava feliz. Olha aqui, ó. Eu não estava feliz na vida que eu estava. Eu queria mudar. Gente, eu comecei a ser essa saudável um ano antes de empreender. Tem gente que fala assim, ó, recebeu uma mensagem esses dias, Adriana, da pessoa que trabalhou comigo. Ela falou assim: "Ah, Manuela, para você é muito fácil fazer isso. Você é empreendedora, você Hum, acorda na hora que quer, dorme na hora que quer." Eu falei, vem cá, mulher, tu não lembra quando eu trabalhava contigo, não? Que eu treinava na hora do almoço? Ia pro meu trabalho com lancheira, com a comida, com roupa da academia, com não sei o quê, não sei o quê. Entendeu, Adriana? E essas rotinas que eu criei foi um ano e meio antes de empreender. Então eu falo uhum. assim, gente, eu me treinei para empreender. Entendeu? Eu me treinei para ser uma empreendedora. Né? Não foi uma coisa assim, foi muito planejamento. E o primeiro treinamento foi de mentalidade. Né? Eu precisava me enxergar capaz de ser dona de uma empresa. Porque eu não me enxergava, né? Sempre fui empregada.
Então, uma coisa importante quando você está começando a criar o hábito é você repetir todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma hora. Depois, como você falou, Manela, hoje eu posso mudar? Pode, porque você já tem um hábito criado. Então, depois você consegue fazer essas melhorias da rotina. Mas quando eu comecei, eu copiei exatamente igual o meu professor falou, sem mudar nada, entendeu? Aí depois eu fui melhorando e adaptando a minha nova rotina, né? E você acha que essas coisas que você faz hoje, essa mentalidade que você tem, ela pode ser aplicada nas mulheres, mesmo que elas não sejam empreendedoras? Com absoluta certeza, né? Com todo mundo, né? É uma coisa que eu falo muito. Eu nunca tive, Adriana, uma aula sobre gestão do tempo, sobre hábitos, sobre os quatro corpos no colégio. Eu nunca tive uma aula dessa na minha faculdade. Sim, Nunca. Eu tive uma cadeira de empreendedorismo na primeira semestre da faculdade, mas nunca ninguém me falou, é assim que faz um planejamento. Tu tem quatro corpos, tu tem um corpo físico, mental, emocional e espiritual. Tu precisa desses hábitos aqui. Esses hábitos aqui, ó, são os hábitos mínimos para um ser humano ser saudável. A gente nunca teve isso, entendeu? Então, quando eu comecei a estudar, o primeiro sentimento que foi de raiva. Eu falei, meu Deus do céu, por que ninguém me falou isso antes? Por que que a mamãe, foi mesmo. entendeu? Por que que ninguém falou isso pra gente antes? Então, assim, essa rotina que eu passo para as meninas, né? Para essas mulheres empreendedoras, são rotinas básicas de qualquer ser humano. Um ser humano, ele precisa cuidar do corpo físico, mental, emocional e espiritual. A gente precisa ter rotina na nossa vida, entendeu? A gente precisa ter meta clara, a gente precisa planejar as nossas metas, a gente precisa se organizar. Isso serve para todo mundo, principalmente para mulheres empreendedoras, né? As mulheres empreendedoras, a gente tem um defeito, vou logo dizer aqui, que a gente não consegue separar muito pessoal de profissional, né? É A gente não verdade. consegue quebrar, né? Então, essas rotinas, manhã, noite, agenda programada, é importante para ter essas quebras do tempo mesmo, né? E ajudar essa mulher empreendedora. Com certeza. E se a Manuela pudesse deixar assim um recado e falar assim, gente, é isso aqui, ó, vai nesse caminho aqui. O principal caminho da nossa vida é aproveitar o nosso tempo agradando a Deus. É isso. Né? Eu acho que se você tiver com essa intenção no seu coração, isso que eu estou fazendo aqui, agrada a Deus? Será que Deus está feliz com o que eu estou fazendo? Eu acredito que Deus está olhando essa live aqui, por exemplo. Eu acredito. Tu entendeu, Adriana? Então eu faço. Eu acredito tanto que ele está vendo e que ele está gostando. Aí eu faço ainda melhor, entendeu? Então essa é a mensagem. Não acha que as coisas estão aleatórias aí no mundo, não acha que você nasceu por acaso, que você. Não. Existe um porquê você foi criado no dia que você nasceu, existe um porquê você está aqui, agora, nesse mundo, nessa geração, nessa idade. Tá tudo certo, entendeu? Então, eu acho que a grande mensagem é assim: aproveita o teu tempo, mas aproveita da maneira certa, né? Agradando a Deus. Essa é a mensagem. Eu acho que o nosso propósito tá aí. Se você estiver fazendo alguma coisa, você fala assim, Manuela. Eu acho que o que eu tô fazendo tá agradando a Deus. Pronto, isso aí já é um propósito. Tá alinhado com o propósito já. Eu acho que o nosso principal propósito da nossa vida é agradar a Deus. Eu acho que Deus, ele não tá interessado se eu vou fazer unha, se eu vou fazer um planner, se eu vou fazer uma mentoria. Deus, ele tá interessado em quem eu sou enquanto eu faço isso. Uhum. Entendeu? Então eu posso voltar a ser engenheira e eu vou continuar com o meu mesmo propósito. O meu propósito é quem eu sou. O propósito é identidade, né? Eu faço o que eu faço porque eu sou quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Então, por eu saber quem eu sou, eu faço o que eu faço. O que é que eu faço? Eu agrado a Deus em tudo que eu faço. Entendeu? Eu busco agradar a Deus, né? Eu longe de perfeição aqui, né? Mas a minha intenção do meu coração é, Deus, eu vou fazer isso daqui. Existe uma intenção, entendeu? Existe um motivo, né? Então, eu acho que essa é a mensagem, entendeu? Se a gente buscar isso aqui, Adriana, se a gente só não esquecer disso, eu acho que a gente está super no caminho certo, entendeu? Lembro de um dos nossos encontros que a pessoa que estava falando falou sobre o propósito ser além, né? Ser não é É uma sobre você, ponte, né? é sobre o outro. É, E quando a é, gente entende isso, pode ser uma coisa pequenininha que você faça, mas se isso, você fizer para o outro, isso. você está agradando a Deus. É. É acordar, sabe, ó, aproveitando que a gente já dormir, é acordar amanhã e falar assim, Deus, como é que eu posso ajudar as pessoas hoje? O que Sim, eu posso fazer? Então você pode agradar a Deus fazendo uma unha.
A Verdade. cada unha que eu fizer, eu vou levar a glória de Deus para as pessoas. Eu vou fazer cada unha como se eu estivesse fazendo para Deus. Eu vou tratar cada cliente meu como se ele fosse enviado por Deus. Eu vou cuidar do meu trabalho. Então, assim, você pode começar a mudar esse seu olhar. Isso é o empreender com propósito que eu falo. Algumas pessoas entendem errado quando eu falo isso, né? É até bom falar, porque eu já tive aluna que falou assim, Manuela, mas eu não quero vender o meu propósito. Quando você fala sobre empreendedorismo com propósito, parece que eu estou usando o nome de Deus em vão. Eu falei, mulher, totalmente contrário, você está entendendo errado. Na verdade, eu olho para minha cliente como se ela, cara, Deus está mandando essa cliente aqui. Como é que eu faço para tratar essa mulher como se fosse Deus aqui? Porque na verdade Uhum. é, né? Sim. O próximo sempre é, né? Isso que eu tô falando, entendeu? Então, empreender com propósito é isso. É você fazer como se estivesse fazendo para Deus. Se você começar hoje, independente do que você trabalha, você. Eu vendo óculos, eu faço unha, eu tenho uma loja de roupa, sei lá, eu sou engenheira, advogada, nutricionista, não importa o que você faz. Se a partir de hoje você olhar para cada pessoa do seu time e olhar para cada cliente sua como se fosse Deus de verdade, pronto. Tu já tá ali, sabe? Tendo aquele olhar diferente, entendeu? Isso daí é propósito, né? Com Servir, certeza. né? Eu sempre falo nas turmas, quando eu estou dando treinamento, eu falo assim: se eu conseguir mudar a vida de uma só pessoa que está aqui, eu cumpri o meu propósito nesse dia de hoje. Exatamente. Né? Porque Exatamente. Deus está me usando de alguma forma. Exatamente. Ficar esse sorriso no rosto de Deus, né? Deus olha e fala assim, Adriana, meio que tu fez agora, Adriana. Tô gostando do que você tá fazendo, Adriana. Pronto, é isso que a gente tem que ter esse pensamento. Entendeu? Isso. E assim, e ele tá gostando do que você tá fazendo, Adriana. Você tá cumprindo o propósito hoje, você cumpriu. Então, é esse sentimento que a gente tem que ter, sabe? É dormir e falar assim, poxa, eu tô fazendo isso. Eu não precisava estar fazendo isso, mas eu tô fazendo. Por quê? Porque eu quero agradar a Deus. E fazer com essa intenção. Eu quero agradar a Deus, eu quero ajudar as meninas que estão assistindo essa live, eu quero que elas tenham um pouquinho de esperança. Gente, porque assim, ó. A esperança, ela também é contagiosa. É. A gente tem mania de achar que só as coisas ruins são contagiosas, mas as coisas boas, elas também são. Entendeu? A nossa fé, ela é contagiosa. Quanto mais tu falar de Deus, quanto mais tu falar dos teus milagres, quanto mais tu falar da tua fé, mais ela vai entrar, entendeu? Nas É. outras pessoas. Elas vão começar a falar assim: será que isso também pode acontecer comigo? Será que eu também consigo? Pronto. Basta ela começar, e aí a esperança vai e invade, né? Então, eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre isso, melhor para todo mundo, né? O projeto nasceu disso, de fazer com que as pessoas falem, com que as pessoas Legal. ouçam. Tem gente que às vezes tem vergonha de falar, mas Sim, está ouvindo você falar e já passou por uma situação parecida, e aí toma coragem para contar, porque quando a gente fala, também sim, alivia. sim, com certeza. Com E o certeza. propósito é esse, fazer com que as pessoas sejam mais leves, com que as pessoas possam enxergar, ter esperança das coisas, Sim, acreditarem que são capazes e sim, principalmente estender o ombro sem pedir nada em troca, porque é o sim, mais difícil. Né? sim, Então, assim, hoje você está dando para mim o seu tempo e para quem está assistindo a gente, e tenho certeza que não é nada em troca, é com porque você certeza. acredita, porque você gosta de Com ajudar as certeza. pessoas. Com certeza. Com certeza absoluta. É exatamente isso, Adriana. Feliz, né? E Amém. tenho certeza que a gente tem muita história e o próximo a gente Muito. vai sim fazer pessoalmente e as pessoas podem contar com a gente porque a gente está aqui exatamente nesse mundo para isso. Pra isso. E também é uma coisa que é importante, Adriana, as pessoas terem coragem de pedir ajuda, né? Porque como Sim, você falou, hoje em dia as pessoas elas estão tão aceleradas, tão agoniadas, estão naquela correria, naquela loucura, e as pessoas têm muito medo de incomodar o outro, é. entendeu? Eu tinha isso. Por que eu tô falando isso? Eu vou falar aqui, ó. Eu tinha isso, isso do tempo pra mim é muito importante, sabe? Então, se eu tô aqui, Adriana, contigo, pode ter absoluta certeza, porque eu me importo contigo, eu te acho incrível e eu aceitei estar aqui, né? Porque pra mim, meu tempo é o que tem de mais importante. Sim. E eu tinha muito isso de uma agonia de incomodar as pessoas. Eu falo, eu não vou incomodar, eu não vou perturbar, eu não vou não sei o quê. Até que eu vi uma vez, eu tava fazendo formação em coach, eu fiz ano passado, não sei, ano retrasado. Foi. E aí a professora lá, que estava dando a aula no dia, ela falou assim, a Renata, até o nome dela, ela falou que ela estava numa reunião com um cara super importante lá, um influenciador e tal, não sei o quê. E o cara chamou para tomar um café e tal, e ela o tempo todinho, ai, mas eu não quero te incomodar, não sei o que, eu não quero te incomodar. Aí o cara falou assim: tu acha que eu vou te dar o direito de tu me incomodar?
Se eu tô aqui, se eu tô te chamando para tomar um café, se eu tô te dando o meu tempo, é porque eu quero. Quando eu achar que você tá me incomodando, eu vou te falar. E aí é muito mais de uma crença limitante dela, de merecimento. Não, ele não merece, eu não mereço o tempo dele. Tá dando pra entender o que eu tô falando? Eu Sim, não mereço. Esse cara é muito importante. O tempo dele é muito corrido. Eu não mereço estar aqui numa sala com ele. Cara, naquele dia eu falei assim: Meu Deus. Eu tinha muito esse incômodo de incomodar as pessoas. Então hoje eu pergunto muito mais do que eu perguntava antes. Eu vou muito mais. E eu também limito muito mais o meu tempo. Entendeu? sim, Então, assim, eu também naquela coisa, a Manuela, não. Hoje em dia, para eu dizer um sim, gente, precisa ser realmente uma coisa que vale a pena para mim, porque senão para mim é não. Não, não posso, verdade. não, não vou, não, não vou, entendeu? Então, isso é muito importante para você começar a se analisar. Então, se você tem essa dificuldade, né, de pedir ajuda, não tenha, peça, né? A gente tem a ferramenta, gente, que é o Instagram. Se vocês não têm Verdade. ideia da quantidade de gente que a gente olha e fala assim, essa pessoa nunca vai me responder. E eu mando mensagem no direct e a pessoa me responde, entendeu? Então, se você precisa de. Às vezes é uma dica, uma palavra, uma coisa, não fica travada, entendeu? Eu acho que a gente precisa. Porque, assim, às vezes, Adriana, a gente tá aqui querendo ajudar, né? Sim, Só que a gente não sabe, muitas vezes, se a pessoa tá precisando da minha ajuda ou não. Se você não fala, como que eu vou saber? Eu vou continuar falando, entende? Mas a gente precisa também assumir essa frase, cara, eu quero mudar, eu quero ajuda. E vai pra cima, sabe? Vai pra cima e busca essa ajuda. Tem muita gente massa no mundo, muita gente tem massa, mesmo. Tem que mesmo. ajuda mesmo. A gente fazer a pergunta certa, né? O óbvio Isso. precisa ser dito. Pode me ajudar? É, é. Não, a gente já tem. E a gente Exatamente. Se a sabe pessoa não lidar quiser, com se a ele. pessoa não quiser responder, ela não vai responder. Ela É. não vai deixar você entrar. Mas pergunta. Vai que ela responde, né? Vai que ela ajuda. Esteja Agora tem uma coisa que eu presente. aprendi. Pergunta com o sentimento de que ela vai responder. Isso. É super importante. É. Já colocar a intenção positiva em tudo, né? Uhum. Esse curso de formação em coach, não, curso super longo, relaxa, são 2 módulos, um tempão de conteúdo, tudo. Mas eu vou resumir para ti, Adriana, em uma frase, o que é a formação em coach, porque tu acabou de falar. Uhum. Formação em coach todo é aprenda a fazer as perguntas certas. É só isso, coach. Então, quando você aprender a fazer as perguntas certas, você tá feito na sua vida. Tu que é vendedora, né, Adriana? Top, mais de todas. Eu fiz um curso de vendas uma vez e o cara falava assim, né? Que a maior característica de um bom vendedor é ter um escuta, né? Sim. O vendedor bom é aquele vendedor que escuta o cliente, entende o que o cliente quer e vai agir em cima. Só que no coach, uma coisa que eu aprendi que não basta você escutar o Ouvir. cliente. Você precisa perguntar a pergunta certa para o cliente para você escutar a coisa certa. Uhum. Então, se você não souber perguntar, você vai escutar qualquer coisa e você vai agir de maneira errada. Então, a grande chave de tudo é essa. Pergunta a pergunta certa para o teu cliente, pergunta a pergunta certa para ti e pergunta a pergunta certa para Deus. Exato. Entendeu? E aí, essa é a escala. E depois Deus vai começar a te fazer as perguntas. É, eu digo sempre no comercial, não existe pergunta sem intenção. Isso, Vamos aprender sobre isso. Não isso. existe pergunta sem intenção. Isso. Tem que ter, tem que ter. Não adianta fazer perguntas muito vagas. A pergunta tem que ser muito ali, ó. O que que você quer? Essa é a grande chave, entendeu? É isso. E assim, são os momentos. Quando eu quero tirar informação, eu vou fazer perguntas abertas. Quando eu quero finalizar a situação, eu vou usar perguntas fechadas. E às vezes as Exatamente. pessoas não se atentam a isso, porque na pergunta aberta, Manu, eu consigo ouvir tudo que você tem para me dar. Sim, E ali eu consigo trazer as informações junto com o conhecimento que eu tenho sim, e vou direcionar você com as perguntas fechadas para te levar para onde eu quero. sim, exatamente. E você, como é boa em fazer perguntas e ouvir, você consegue até ler o que eu nem falei. E Exato. aí tu vem com a pergunta ainda mais direcionada. Por quê? Porque você está presente. A gente não consegue fazer boas perguntas se estiver voando, se não estiver Não. conectada com o cliente, né? Isso daí é a mesma coisa que eu uso na mentoria também, né, Adriana? A mentoria é basicamente isso, é fazer perguntas. Perguntas de estado atual, perguntas de futuro e traçar o plano de ação, né? Muitas vezes a pessoa acha que ela não sabe. Ah, eu não sei o que é que eu quero. Ai, Manuela, eu não sei isso. Quando você começa a perguntar, como tu falou, dependendo da pergunta que você fizer, ela vai conseguir falar alguma coisa. Você, opa,
Entendi o que ela quer dizer, né? Então, coach é isso, Adriana. Coach é fazer perguntas, né? Fazer as perguntas certas, né? Também tem as perguntas certas para a gente fazer, né? Sim, A gente só tem que se perguntar se a gente está preparado para as respostas. total. Isso é importante, viu? Isso é importante. Eu tenho um hábito meu, né? Que são as minhas cartas para Deus, né? Sim. Meu Deus do céu, cara. Às vezes eu tô escrevendo a carta aqui, ó. Eu vou, não, pelo amor de Deus. Na hora que você cria o hábito de você. Eu tô escrevendo. Eu falo assim, não, eu já sei essa resposta aqui. Peraí, não essa resposta eu quero aqui, não. Já quero essa aqui e outra. Então você ter esse hábito de você ficar se questionando, se perguntando, cara, mas por que isso aqui não tá dando certo? Por Uhum. que eu não tô enxergando? Deus, abre os meus olhos para isso daqui. Por que isso aqui não funcionou? Por que aconteceu isso aqui? O que eu tenho que aprender com isso? O que tu quer me ensinar com isso? Esse momento desse autoconhecimento, alto e alto, né? A ajuda do alto mesmo. Isso aí faz com que você tenha essa evolução, né? Você continue sempre melhorando, né? É muito importante as perguntas. Olha, Manu, fico muito feliz, viu, com essa nossa conversa. Ah, eu amei Tá. também. E não Amei, tem, amei. não tem preço, tem valor e ele é inestimável. Amei, Adriana. Que bom, viu? Que espero ter ajudado alguém que está assistindo aqui a dar uma destravada aí, que alguém saia melhor do que entrou nessa live. Esse é o meu objetivo. Se você saiu melhor, eu tô feliz em ter participado, tá? Mas eu amei, Adriana. Brigadão, viu? Que bom, Manu, fico Muito muito bom. feliz, só tenho para te agradecer. Mas o propósito de hoje, eu tenho certeza de que ele foi atingido com sucesso, viu? Poxa, que bom, viu? Então, Muito fico muito obrigada. feliz. Muito obrigada, Manu. Beijo. Obrigada, Adriana. Beijo, Tchau. pessoas! Tchau.